Olá, está começando mais um Identidade Feminina, um programa da TV Câmara de São José do Rio Preto. Esse espaço existe para você conhecer melhor as mulheres que são destaque na nossa cidade. Hoje aqui no estúdio a doutora Regina Chueire, médica, ex-vereadora e também ex-secretária municipal e hoje diretora do Centro de Reabilitação Luci Montoro. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, matando saudades e conversando com você e com o pessoal lá de casa. Doutora, a sua vida política começou bem cedo? Olha, não muito cedo, não. Eu comecei, como eu sou médica fisiatra que trabalha com a área de reabilitação, em 1997, o prefeito, então, Liberato Caboclo, me convidou para ser secretária de assistência social. De lá, eu fui eleita vereadora, vim aqui para casa, depois fui ser secretária do prefeito Edinho na área de habitação e depois no prefeito Valdomiro, secretária da Mulher e Pessoa com Deficiência. Então, a minha vida política, vamos dizer assim, partidária, começou aí. Claro que na época de faculdade, eu participei do movimento estudantil, né? Mas aí são outras vertentes. Mas foi isso. E o seu nome, acho que foi ganhando força na cidade como uma referência feminina para muitas mulheres, até quando a senhora foi secretária da mulher também, né? E é uma pasta muito importante essa. Eu acho de toda a história que eu tive de vida pública, eu acredito a essa secretaria a mais importante. Porque a gente sabe que apesar das mulheres estarem hoje presentes em todas as faces da vida, do dia a dia, mas a violência é muito grande, né? Basta você ver na televisão, né? Ou nos jornais, todos os dias nós temos um crime bárbaro e a violência contra a mulher é muito importante a gente trabalhar todos os dias. Infelizmente, mesmo com a Lei Maria da Penha, a gente sabe que tudo isso não houve muitas mudanças. Mas o que é importante é que temos hoje uma Secretaria Nacional da Mulher, com status de ministério, que faz um trabalho muito grande no Brasil, né? E eu fiquei muito orgulhosa, porque na minha época de secretária da Mulher, sempre Rio Preto tem uma tradição de muito avanço nessa área, né? Com políticas públicas até imitadas em outras cidades. E a gente pôde dar continuidade a esse trabalho das minhas ex-colegas secretárias. Então, acho muito bacana. E sinto muita falta desse trabalho, apesar de estar na área da medicina. E ainda, como eu trabalho com deficiente, ainda pego muitas mulheres vítimas de violência agora na área da saúde. Quer dizer, a senhora se depara com essa questão novamente. É uma situação que tem que mudar muito no Brasil ainda. A senhora é de Rio Preto? Não, eu não sou de Rio Preto. Eu sou de São Bernardo do Campo, né? Uma cidade também que a história política se mistura com a história recente do Brasil, né? As greves dos metalúrgicos, né? A criação do Partido dos Trabalhadores, né? Então, sempre São Bernardo foi uma cidade à frente do seu tempo. Eu moro há 28 anos aqui, porque eu me casei com o Alceu, que é médico, é de família daqui, e aqui estou, né? Eu falo que eu tenho mais tempo de Rio Preto do que de São Bernardo, né? Estou mais riopretense que são bernardense. Quando a senhora veio para cá, veio para exercer a profissão também? Vim. Eu cheguei aqui, logo fui para o hospital de base, trabalhar com pessoas com deficiência, montei o serviço lá. Hoje o nosso serviço cresceu muito. Minha especialidade chama-se fisiatria. Então, hoje nós temos residência nessa área, já estamos na 5ª turma de residência. Hoje temos o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que atende mais de 200 municípios, da região de Araçatuba até a divisa do estado com Mato Grosso, todas essas cidades, todo esse trabalho de paraplégicos, amputados, crianças mal formadas, vem para a nossa cidade. Serem atendidos aqui. Aqui. É um trabalho muito bonito. Na verdade, nós temos um outro Luci Montoro em Fernandópolis, que eu também administro. E atualmente eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Fisiatria. Eu tive a oportunidade de conhecer já. Eu não vi a senhora trabalhando, mas já fui conhecer alguns profissionais, fiz uma reportagem lá uma vez e é um trabalho realmente de dedicação, de amor, né?
Muito. Porque o apego que os pacientes têm com os profissionais é muito grande. Tem. E o grande problema é esse, que você reabilita para a vida, né? Não é para ficar dentro do centro. A gente quer que a pessoa, se ela não tem uma perna, ficou amputada, ou se ela é paraplégica e infelizmente não conseguiu chegar à marcha, mas ela é independente na cadeira, é fazer esse pessoal voltar para a escola, fazer universidade, procurar emprego, enfim, ser feliz. Então, é difícil na hora que você vai dar alta, porque aí o pessoal fica muito triste, mas está tendo uma epidemia de acidentes também, né? Então, a gente sempre tem que colocar novos pacientes para aqueles que já se reabilitaram assumirem o seu papel na vida, né? Doutora, a senhora chegou em Rio Preto na década de 80? Eu cheguei... Olha, eu conto o dia que eu cheguei e o dia que eu casei, deixa eu lembrar, foi em agosto de 1986. Eu me casei aqui na Basílica, né? E, então, eu conto esse dia como o dia que eu cheguei em São José do Rio Preto. E logo depois, em 87, meu filho nasceu, fiquei uns meses sem trabalhar, e é o que eu falo, comecei a trabalhar com os deficientes. Quando o Liberato foi ser prefeito, em 97, ele me chamou para a Secretaria da Ação Social, né? A Secretaria de Assistência Social naquele tempo, né? E para fazer um trabalho com deficientes. Mas, na época, a gente tinha um problema sério aqui, que era o problema de meninos de rua, né? E eu acabei me encantando por todo esse trabalho de trabalhar com essas crianças. As creches, na época, não estavam na educação. As creches, por uma lei federal, elas ainda eram do escopo da área da assistência social. Então, foi uma época em que, no governo Liberato, se fez mais de 30 creches e se fazia parcerias com as instituições da cidade. Eu acabei conhecendo todo mundo. Acabei me apaixonada. Mãe, médica e ainda trabalhando com crianças, E gostei mexe com muito. emocional. Mexe muito. Eu falo que mulher gosta de servir, né? Gosta, né? Faz parte. Mas agora a gente tem outras mulheres na política em outras áreas, né? Na área administrativa, na área econômica, né? Porque sempre colocam a mulher mais assim, na educação, no bem-estar. Eu ia até fazer essa pergunta. A senhora acha que lá da década de 80 até agora mudou essa visão da mulher na administração pública? Ah, mudou. Mudou por quê? Porque aumentou o número. As mulheres no Brasil, elas estudam mais anos do que os homens, né? Pode ver qualquer pesquisa. Então, elas têm um nível superior, melhor do que os homens, né? Infelizmente, os salários às vezes não são iguais. Então, você pode ver, mesmo aqui na prefeitura, nós temos grandes administradoras, né? Na Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, nas empresas municipais nós temos mulheres, e assim também nos estados, na parte executiva. Eu sempre falo que o que acho que a gente não avançou muito foi na área política propriamente dita, que a gente não tem tantas prefeitas, vereadoras e governadoras, né? Mas na área administrativa das gestões, nós temos muitas mulheres. O que a senhora acha que é o diferencial da mulher administrando? Ah, sim, porque a gente tem um olhar diferente, né? A gente tem o que hoje todas as empresas buscam, que é o humanismo dentro da empresa. A gente não pode ser durona, né? A gente tem que administrar com esse olhar amplo, esse olhar maternal. Dizem que a mulher ficou muito tempo dentro de casa cuidando de tudo isso, né? A mulher cuidava da economia doméstica, cuidava dos filhos, conseguia resolver conflitos, não é? Das crianças. Então, você vai para a empresa, para o serviço público, com essa visão, com essa tarimba de resolver conflitos, cuidar de economia. A gente entende um pouco de cada coisa. E é isso que se precisa no mundo moderno. Por que a senhora escolheu trabalhar com reabilitação? Como que surgiu esse seu interesse, doutora? Bem, vai lá atrás, da Faculdade de Medicina, né? Tem poucos médicos que trabalham com reabilitação. Eu estudei na Faculdade de Medicina da PUC, em Sorocaba, onde existia essa disciplina, que é uma disciplina voltada para a medicina, criar médicos clínicos que olham para a reabilitação.
Eu me apaixonei por essa área, fiz residência na Santa Casa em São Paulo e gostei. Então foi muito bom, comecei assim. E a senhora pretende continuar ainda por muito tempo? Olha, pretendo, né? Porque ainda eu tenho aí alguns anos, a gente está no 4º ano da Rede Lucy esse ano e agora como presidente da Sociedade Brasileira eu tenho outro desafio que é criar, fomentar novos médicos a assumirem essa área, né? Então é isso aí. A senhora deixa um pouquinho de lado a vida política por enquanto Olha, ou não? eu acho que eu ainda continuo na política de um outro jeito, né? Política partidária eu não tenho feito. Cheguei a ser presidente de um partido aqui, militei em alguns partidos, mas eu ainda faço a política no sentido do direito das pessoas com deficiência. Porque lá nós temos um trabalho importante que não adianta o cara saber andar super bem numa cadeira de roda ou usar uma prótese, ele vai no shopping e alguém está com a vaga lá para o deficiente sendo utilizada. Então, a gente começa a discutir os direitos. Então, a nossa Rede Lucy tem essa versão também aqui em Rio Preto. Se discute muito os direitos, né, que as pessoas com deficiência têm. Isso é uma maneira de fomentar a política, né? E continuo acompanhando à distância a administração pública aqui, agora já está começando a se organizar, porque vamos ter eleição ano que vem, então eu me interesso, converso com os amigos, né? Me interesso pela situação nacional nesse momento, com tudo que está acontecendo aí em termos de política nacional. Então eu tenho acompanhado, né? Mas não estou militando politicamente. Falando da política nacional, já que a senhora citou, realmente é preocupante, na sua opinião? A gente tem que ficar atento, tem que acompanhar? Temos. O que está me deixando preocupada, mais do que todos os escândalos que estão aparecendo, é a falta de reação da população brasileira. Se você pensar que eu vim lá da época do movimento estudantil, quando era uma época de ditadura, né? Não existiam os direitos das pessoas, né? E a estudantada ia à rua, fazia reuniões, se questionava. Você ia a um show de música popular brasileira, as músicas todas subliminarmente se questionava o momento político brasileiro e a gente não vê nada disso, né? Então, isso que eu fico mais preocupada até do que o que está acontecendo. Os jornais hoje mostram todos os dias um escândalo novo. A gente não pode dizer que a mídia está se omitindo, não, né? A mídia porque não todo está. Dia tem uma novidade, um escândalo novo. E até outro dia alguém brincou, falou assim, o Brasil deve ter muito dinheiro e deve ser muito forte, porque há anos está acontecendo um escândalo atrás do outro, mas eu estou muito preocupada com a passividade dessa juventude. Eu ouvi esses dias na entrevista de um professor de política, acredito que da PUC, e ele estava fazendo uma comparação com a época do Fernando Collor. E a única explicação que ele deu é que, na época, o Fernando Collor perdeu o apoio do Congresso, do Judiciário, de todos os setores, dos pilares. Dos pilares. O que esse governo ainda mantém, né, doutora? Ele ainda mantém, porque existem alguns partidos satélites, né, que são esses partidos que estão dando a sustentação. Mas esses partidos, eu penso assim, eles são muito voláteis, porque eles não estão ali por ideologia, eles estão ali a troca de um preço, que eu não sei até quando que o governo vai conseguir manter isso. E uma frase do Ulisses Guimarães, que era um senhor de idade, mas muito bacana, político tem muito medo do povo. Então, o povo não está se manifestando, é meio complicado. É complicado. Doutora, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. O Identidade Feminina, aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto, volta já já, não saia daí. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto.
Hoje estamos recebendo a doutora Regina Schweire, ex-vereadora, ex-secretária e atual diretora do Centro de Reabilitação Lucy Montoro. No intervalo, a gente estava falando sobre violência contra a mulher. A senhora foi secretária dessa pasta, sabe falar bastante sobre esse assunto e viu esse problema muito de perto. Eu, como repórter, eu tinha uma curiosidade, porque quando a gente ia ver os boletins de ocorrência, eu me deparava com uma coisa que me deixava intrigada. É a violência nas classes mais altas. As pessoas acham que não tem isso, que é só aquela senhorinha humilde que apanha do marido. Mas isso não é verdade, né, doutora? Não. A gente também via muito. O que acontece é que fica meio por baixo do pano, né? Mas a violência contra a mulher, infelizmente, ela é muito democrática. Ela acontece independente da classe social, nível cultural, lugar geográfico na cidade ou no país, ela existe muito. O que acontece é que ainda a mulher tem muito daquilo do príncipe encantado, né? Então, muitas vezes ela reluta. Isso aprendi trabalhando na violência contra a mulher com as psicólogas que estudam muito isso, que é um processo, né? A mulher, ela vai sofrendo a violência não só física, como também o bullying, né? Que a gente sabe que tem muito disso. Sim. Põe a autoestima da mulher lá embaixo, mas ela está muito esperando esse príncipe encantado, né? Que a mãe já criou isso na cabeça dela? E ela, às vezes, quer se libertar disso, se separar, cortar o vínculo ou denunciar, mas acaba sempre perdoando mais uma vez. Então, é um processo. Na época, na Secretaria da Mulher, nós tínhamos psicólogas, né, que ainda existem lá, que trabalhavam meses, às vezes anos. Tinham mulheres que iam lá toda semana e ainda não tinham coragem de cortar esse vínculo. Algumas por problema financeiro, porque elas não tinham como subsistir sem o marido, sem esse companheiro violento. E outras que conseguiam subsistir, mas ainda tinham aquela esperança que iam cuidar desse homem e esse homem ia mudar. Aí nós tínhamos um trabalho muito interessante, que é uma escola dos homens, né? Que acho que você, como jornalista, já acompanhou, que só existia no Nordeste e aqui. Então, alguns casos eram encaminhados, os homens, para um trabalho, porque eles também vinham de lares violentos, onde eles viam o pai... Geralmente tem um histórico. Tem um histórico. Mesmo, né, doutora? Então, alguns, claro que não eram todos os casos, alguns casos que se observava que com um tratamento, uma terapia, alguma coisa, isso ia melhorar, para manter a unidade familiar, que era isso que elas queriam. Então, a gente fez muito isso. Mas vi barbaridades. Eu vi mulher grávida que o marido queimou, jogou ácido, ela ficar no hospital, sair e perdoar o cara. Então, é isso, ainda tem todo o processo. Eu lembro que eu questionei muito uma senhora na época, mas ele chutou a sua barriga quando a senhora estava grávida, ele jogou uma panela de feijão quente nela, mas a senhora continua com ele, mas eu tenho filho, o que os meus pais vão pensar, o que é o vizinho, os tios, a família inteira vai pensar. Tem muito disso, e muito na classe alta. Já vi muita gente universitária, ainda vejo, convivo. Essa moça era uma moça bonita, com 2 diplomas, pós-graduação, era uma pessoa que tinha acesso ao conhecimento, mas queria manter essa visão da sociedade em relação ao casal. Tem muita vergonha, porque muitas vezes ela foi avisada no período de noivado e namoro e bateu o pé. Então, eu vi muitos casos assim. Como que eu vou explicar para minha família que eles tinham razão, né? Então, é difícil, né? Doutora, uma outra coisa que a gente estava conversando no intervalo, que eu queria reforçar agora também, é sobre a representatividade feminina na Câmara Municipal. Isso já incomodava a senhora desde a época em que a senhora foi vereadora? Sim, porque, como a gente estava falando, em média no Brasil tem 52% de mulheres em relação aos homens, aqui em Rio Preto também. Então, a Câmara, que é a maior representação da cidade, tinha que ter pelo menos metade mulher, metade homem, né? E não tem. E aí é uma frase da Erundina que fala que não há democracia perfeita se a gente não é representado nas câmaras legislativas. Então, é uma ditadura masculina. Se você tem aqui hoje 3 mulheres, eram para ter metade dos 17. E assim também nas outras esferas do poder.
Por quê? Porque a mulher, ela também tem esse problema, ela faz política. A mulher vai lá na porta do pronto-socorro pedir um pediatra, um ginecologista. Ela vem na porta da prefeitura pedir uma escola, uma creche, reclamar que a sua rua está com buraco. Então, ela faz muita política. Só que na hora que ela é convidada para entrar para um partido, para começar a exercer isso de uma outra maneira, ela tem medo, ela tem receio, devido ao preconceito que se tem com os políticos. Pela sua experiência, não é um bicho de 7 cabeças, nada, né? Nada, até muito bom, a gente dá de 10-0. Eu lembro que aqui, na época que eu era vereadora, tinha a Eni e também tinham as assessoras dos gabinetes, a gente fazia muita coisa junto, né? Então, as assessoras dos 2 gabinetes trabalhavam juntas, né? A gente até que fez uma mini bancada do batom, que eu acho que é importante. Então, claro, cada uma com a sua ideologia, com o seu partido, com a sua visão de mundo, até visões esportivas, né? Uma é corintiana, outra é palmeirense, por exemplo. Mas, na hora de fazer alguns projetos para a cidade, voltados para a mulher, a gente fazia junto. Então, eu acho isso muito bacana, né? Não é uma delícia. Tanto que a mulher, quando entra, acaba gostando muito. E eu acredito que a gente tem que estimular na escola, estimular... Tem que começar desde pequenininha, sabe? Que começar com aquelas câmaras infantis, juvenis, mini prefeitura, né? Prefeitura na cidade da criança. Tudo isso ajuda muito, né? A despertar isso nas mulheres. Doutora, quais são as suas recordações da época de vereadora? Da época de vereadora aqui, foi uma época meio polêmica aqui, porque a gente passou por, eu falo, 2 grandes momentos. A gente fez uma CPI, né, a respeito de alguns problemas relacionados ao SEMAI, e fizemos também, que foi muito bacana, foi uma comissão especial de vereadores para discutir um problema que está tão atual agora, que é a água, né? O saneamento da cidade, estação de tratamento de esgoto, se ia ser uma concessão, se não ia ser, se ia ficar para o município. Então, foi uma comissão muito bacana, mais do que legislar, porque as pessoas acham que o vereador só legisla, né? Só cria lei, mas ele fiscaliza também e estuda muito. Então, nós tínhamos essa comissão, viajamos, conhecemos vários lugares da cidade, do estado, onde existia uma estação de tratamento de esgoto. Foi a melhor época, foi essa. E teve algumas polêmicas, naquela época também existia um outro vereador na casa que trabalhava muito com os estudantes, então as galerias sempre lotadas, nas grandes votações. A população participava mais. Então, a gente sempre, muito movimentadas as nossas sessões. Isso eu acho que é uma coisa que valeu muito a pena, aprendi muito aqui. Mas a senhora não se arrependeu de ter trocado um pouquinho essa vida política pelo trabalho que a senhora está realizando hoje? Não, sabe por quê? Porque eu acho assim, a gente, as mulheres, os homens também, mas a gente tem fases, né? São ciclos na vida. Então, olha, eu fiquei 4 anos secretária. Depois vereadora, porque eu saí do mandato de vereadora para ir para a Secretaria do Edinho. Depois a Secretaria da Mulher. Olha, mais de 3 vezes 4, 12, 16 anos quase na vida pública. Tempo. E tem que vir as outras. A gente tem que saber a hora, não de parar, mas tem que trazer novas pessoas. Eu acho que assim, a Câmara não devia ter reeleição. Sabe? Por que reeleição? Apesar de ter pessoas maravilhosas, grandes amigos aqui que estão há anos, mas são sempre os mesmos. A hora que eles estiverem muito velhos e aposentarem, quem que vai vir? Não está sendo preparada uma geração nova, né? Então, a mesma coisa eu penso na área médica. Eu sei que daqui a um tempo eu vou parar, mas eu já estou preparando os residentes novos para ir. Então, a gente tem que ter esse desprendimento na vida pública, sabe? Não é que nós vamos ficar de semente aqui a vida inteira aqui dentro da Câmara. Por quê? Tem que se oxigenar, as ideias mudam, o país muda, né? Os problemas sociais e econômicos mudam. Então, vai vir alguém com uma outra formação. Olha que a cidade cresceu. Estava olhando a hora que eu cheguei, uma placa ali de 1966, aí da Câmara em 66.
olhei o nome das pessoas lá, nomes antigos da cidade, mas como a cidade mudou, né? Assim, os problemas são outros. Então, a gente não pode ficar sempre os mesmos, sempre os mesmos. A gente tem que também dar uma chance para a cidade, uma chance para os outros candidatos. Senão, nunca vai mudar. Então, não me arrependo, não. É o que eu falo, gosto muito, tenho saudade, mas não me arrependo. Eu não ficaria mais aqui, porque eu acho que tem que outras pessoas virem. Sou convidada, viu? Agora mesmo, 2 partidos. Não, vem para cá, vamos começar. Falei, não, já fiz a minha parte, já dei a minha... Posso ajudar até, contribuição, posso até ajudar fazendo um comitê de mulheres, treinando as mulheres na área, assim, estimulando elas a virem para a vida pública, isso eu gosto de fazer, mas vir de novo, não. Agora deixa os outros. Vamos deixar gente nova em Rio Preto. A senhora estava falando dos futuros médicos. É importante formar médicos humanistas, Sim. doutora? Porque eu vejo, quando eu vou para uma consulta, os médicos parecem que estão técnicos às vezes. Então. E é tão gostoso quando o médico é humanista e ele te vê como um todo, não vê só o seu olho, só a boca ou só a mão, mas ele te vê como um ser humano como um todo. É importante isso. É importante. O que acontece é que a medicina acabou ficando uma medicina muito tecnológica, né? Um modelo muito americano, baseado em equipamentos, exames. Os exames são para ajudar o raciocínio do médico. Mas hoje em dia tá. E virou uma medicina cara, né? Cara, que você vê que os convênios não estão aguentando, ninguém está aguentando. Porque nada substitui uma boa conversa, tocar o paciente. Você vê, você vai às vezes na consulta, até eu que sou médica, às vezes vou na consulta de um colega como paciente, o cara não te examina, né? Então, isso ainda é importante. Então, a fisiatria, que é a minha especialidade, tem essa vantagem ainda de ser uma especialidade que se precisa conversar muito, tem que ter um tempo grande com o paciente, e a gente tem formado bons médicos humanistas, né? Mas eu acho que vai voltar isso, porque a medicina está ficando muito cara. Porque se você fica só 5 minutos com o paciente, você vai gastar muito exame para chegar ao que ele tem. E muitas vezes, exames até você vai raciocinar por uma linha errada, você vai pedir exames que não vão adiantar nada. Então, isso está ficando muito caro para o governo, está ficando uma medicina muito cara, né? Então, eles vão ter que mudar. Doutora, para a gente encerrar, como dividir tudo isso com a vida particular de mãe, esposa? Também, como eu falei, por fases. Hoje meus filhos já estão grandes, eu tenho uma filha advogada, um filho médico, né? Meu marido é médico também, entende? E um cara muito aberto, da era de aquário. Então, na época que eu estava aqui na vida pública, eu falo, puxa, é um cara que foi companheiro mesmo ao longo de uma vida. Então, eu acho que é isso, a mulher, ela consegue fazer tudo isso, ela faz. Agora, claro que em alguns momentos eu posso ter deixado de lado um pouquinho a carreira médica para ficar mais na vida pública. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente passar uma ideia que a mulher é superwoman, isso não adianta. Então, o tempo que eu fiquei aqui, eu diminuí muito a área médica, porque eu também não ia abandonar meus filhos. Agora, meus filhos já estão grandes, formados, então eu posso agora ser uma presidente da sociedade, viajar o Brasil inteiro, porque agora eu não preciso mais buscar na escola e voltar, é isso aí. E é isso, dá contribuição. Doutora, o nosso bate-papo foi muito agradável. Obrigado. Espero recebê-la mais vezes. Pode chamar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E precisando, a gente também está à disposição. Puxa, muito obrigado, um prazer conversar com você, uma delícia. E muito obrigado de me trazer de volta aqui. Tá? Estou à disposição. Tá certo. O Identidade Feminina fica por aqui. Você pode ajudar a fazer o nosso próximo programa. É só mandar um e-mail ou até mesmo ligar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.